E a rotina dessa igreja está resumido em Atos 2, 42. Atos capítulo 2, verso 42. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Essa é a chamada igreja primitiva. Esse quadro que eu montei para os irmãos. Quais os quesitos básicos para participar dessa igreja? Crer em Jesus como Salvador, ser batizado em nome de Jesus, frequentar as reuniões e seguir o ensino dos apóstolos. O que Jesus ensinou está nos evangelhos e o que os apóstolos ensinavam. Estas são as colunas da igreja. A nossa igreja cumpre esses critérios aqui? Crer em Jesus, ser batizado, ter culto frequente e obedecer às Escrituras? Estou falando dos pilares da igreja. Nós temos registro também sobre a liturgia do culto. Como é que era o culto? Não há muita informação, mas o livro de Atos nos dá o suficiente. No culto tinha pregação, Atos 20, capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 9, capítulo 20. Depois vocês pegam a gravação e quem não conseguir anotar rápido, vendo a gravação, confere os versículos. Tinha pregação, tinha leitura das Escrituras. Tiago capítulo 1, versículo 22, 1 Tessalonicenses 5, 27, 1 Coríntios 4, 16. Aqui é parar e ler um trecho das Escrituras. Esse é o momento do nosso culto pentecostal, da Assembleia de Deus de Campinas também, que eu tenho muito orgulho. Porque é uma tradição que vem lá do livro de Atos. É um elemento do culto, todo mundo lê um trecho das Escrituras. Essa é uma tradição é uma das que eu não quero que acabe. É simplesmente ler um texto da Bíblia. O culto tinha oração, 1 Coríntios 14, 14 ao 16. Tinha cânticos e hinos. Tinha os sacramentos, batismo e a ceia. E tinha oferta. 1 Coríntios 16, verso 1 e 2. A base da igreja do livro de Atos. Vou resumir, vou ler de novo. Pregação, leitura da Bíblia, oração, cântico, batismo e ceia e oferta. Aí eu pergunto de novo para os irmãos, a nossa igreja atende a esse esquisito livro de Atos? Fazemos tudo isso aqui? Essa é a base da igreja. Isso é o que eu preciso fazer para seguir os passos dos irmãos lá, chamado período apostólico. O apóstolo João morre no ano 100 depois de Cristo. Chamamos de igreja apostólica essa, até o ano 100. A morte do apóstolo João, que é o último apóstolo, morreu de morte natural, coisa rara no tempo de perseguição, né? Mais um milagre na vida desse apóstolo. O pilar da igreja é essa. A igreja vivia sob a autoridade de Jesus e o poder do Espírito Santo. A autoridade que a igreja tem, né? Mas eu falo tinha porque eu estou falando do livro de Atos. Ela veio da autoridade de Jesus no poder do Espírito Santo. O padrão de comportamento de Jesus, de humildade, de obediência a Deus, era o padrão que os irmãos tinham que seguir. A base de fé da igreja é crer unicamente em Jesus e crer na salvação através do sacrifício dele na cruz. Você crê em Jesus? Creio. Você crê que será salvo através do sacrifício de Jesus? Que o sacrifício de Jesus na cruz perdoou os seus pecados? Creio. Parabéns. Você faz parte da igreja do Senhor Jesus.